Boa tarde a todos, todas. Saudar também nosso depoente, o Fábio Tomasiak. Acredito também, Fábio, que a Comur tem muitas potencialidades. Inclusive, já foi objeto de debate aqui nessa casa, se a própria Comur não teria possibilidades de assumir o transporte coletivo na cidade, na medida em que tem cidades em que companhias idênticas administram, inclusive, sistema de transporte de lixo, do lixo da cidade, tipo Caxias do Sul, né, que tem a empresa pública de serviços, ela tem várias funções. E eu acho que de fato, é de se pensar no futuro. Se tem futuro para o transporte coletivo desta forma, hoje, como que está organizado. Várias cidades já caminham para a tarifação zero, entendendo ser este também um serviço de primeira necessidade da população, e como garante a Constituição, que sejam, né, garantido a todos. E acho que, e também concordo, acho que a Comur vem, né, num crescente. Reconheço, e não tenho nenhum problema disso, de fazer esse reconhecimento. Eu só acho que tem coisas que a gente tem que prestar bastante atenção, porque isso pode comprometer a política de transparência de qualquer empresa. O fato de não ter sido considerado de que ficaria saldos de crédito no transporte coletivo, isso, para mim, foi uma apropriação de alguém, né? Que os trabalhadores, que os usuários pagaram por esse vale transporte e ficaram com saldo que não puderam utilizar. Para quem que foi esse recurso? Esse montante, e quanto foi esse montante? Se a Comur não retornou esse, né, porque o mais transparente seria estornar esse recurso, né, para os usuários, para as empresas, para quem comprou, na verdade, para os estudantes, enfim. Né? E ninguém tem ideia de qual é esse valor. Porque eu acredito que, quando planejado o início das operações, isso devia ter sido levado em consideração, que haveria, né, que ficaria créditos a não serem quitados, né, de vale transportes. Então, isso, de fato, assim, para mim é importante que isso seja esclarecido, e acho que essa CPI, o objeto dela não é perseguir ninguém, né, é trazer luz àquilo que nós não temos clareza. Né? Então, esta, sim, a pergunta primeira que eu lhe faço, algumas já foi contemplado aqui pelos colegas, é se o senhor tem ideia de qual o montante desse valor financeiro que ficou em créditos para os usuários utilizarem. Qual é a soma disso? Vereador, inicialmente, para ser bem objetivo, né, eu não tenho essa informação. Nós, da Comur, nunca participamos de nenhuma reunião com a CEVAT, que era a empresa que até então fazia a administração desses créditos. Nós fizemos um cadastro do zero de todos os utilizadores, todos os usuários em Novo Hamburgo. Então, nós não aproveitamos o que eles chamam de legado, que são os cadastros antigos, né? Justamente porque cadastros de décadas, eles geralmente não são confiáveis, né? Eles precisam ser atualizados. Então, se viu uma oportunidade de, bom, vamos trabalhar um pouco mais, vamos sofrer um pouco mais. Tivemos problemas nos primeiros dias em função disso, né? Em função dos erros de cadastro, mas vamos fazer do zero, porque é uma solução mais confiável. Então, não houve essa transição com a Comur. Então, a gente não recebeu nem informações de usuários e nem saldos que, porventura, poderiam existir.
De novo, é leviano da minha parte eu dizer que a prefeitura não tem controle, ou que não tem esses dados, ou que esses dados não existem. Eu e a Comur não temos isso nos nossos registros. Agora, eu não gostaria que isso fosse entendido como a prefeitura não tem. São coisas distintas. Eu não sei lhe dizer como era feito o controle disso, enquanto o contato era prefeitura e Cevat. Eu sei, sim, como acontece hoje, o contato prefeitura-Comur. E uma informação que eu acho que é muito, muito importante para quem se interessa por esse saldo. A lei do Vale Transporte, ela coloca validade nos créditos. Os valores de Vale Transporte, isso não é uma lei municipal que diz isso, não é uma lei estadual, é a própria lei que instituiu o Vale Transporte. Os Vale Transportes, eles têm vigência de 1 ano no máximo. A vigência deles, como é medida pela lei, eles valem até 1 mês após a troca da tarifa. Essa é a vigência que a lei previu. Então, quando se for considerar um montante nesses anos todos, tem que se levar isso em conta, que é a vigência desses créditos. Então, a lei estipulou isso. O Vale Transporte ele pode durar, essa é a vigência, até 1 mês após a troca da tarifa. Então, nós estamos falando aí de, no máximo, 13 meses, digamos, que alguém adquira um Vale Transporte 1 dia após a troca da tarifa, ele vai valer até 1 mês após a próxima troca, que geralmente acontece em 12 meses. Então, essa informação, eu acho que não me foi perguntada, mas eu acho que é relevante também considerar. Também a senhora afirma que não havia monitoramento no sistema antigo, né? Posso interromper, vereador? Não, foi claro, não tinha monitoramento. O senhor disse que a prefeitura não sabia quantos ônibus tinha na rua. Não, eu não falei isso. Eu falei que não havia a ferramenta que existe hoje de monitoramento em tempo real. Tá isso bem. não impede que os fiscais, por exemplo, da prefeitura agissem na rua. Agiam? Eu não sei lhe informar. Né? Não diz respeito à Comur. Mas o que eu disse, sim, e repito, é que não havia a ferramenta tecnológica que permite saber o que se sabe hoje, que é o acompanhamento disso em tempo real. Com o acompanhamento em tempo real, o que o senhor considera que, e mesmo sabendo da complexidade da instalação de um novo sistema, o que o senhor considera que não tenha dado certo nesse tempo de instalação, que a gente continua com muitas reclamações ainda? O que é que está acontecendo no sistema, na sua opinião aqui? Como eu falei no início, né, eleger uma causa, com certeza, seja a causa escolhida, essa resposta vai estar errada. A resposta sempre vai ser multifatorial. São muitos fatores. Enfim, eu narrei todos os fatores que eu entendo que existem. Agora, é importante dizer que nós, na Comur, não estamos acompanhando e fiscalizando o cumprimento de horários e itinerários. Esse papel ele é destinado à diretoria de transporte coletivo. Nossa, agora eu não esqueci o nome da diretoria específica. Mas é só uma opinião, a gente sabe o papel de cada um, é só uma opinião. Exato. Então, o que eu acho? Há todo um sistema novo, isso envolve treinamento de motoristas. Então, a gente acompanhou, por exemplo, motoristas com dificuldade de usar o validador. Por quê? Porque é preciso colocar no validador, primeiro, se identificar através do cartão, depois colocar o número da linha, o número do serviço, que aí é um controle interno da própria empresa em que ele está envolvido, o número da viagem em que ele vai iniciar a operação. Então, não é uma operação complexa, senhores. Mas, de novo, não é uma operação complexa, talvez para mim, que recebi um treinamento da Transdata e que tenho um conhecimento amplo de como é que funciona o sistema. Agora, usando de empatia, talvez para um motorista que estava há anos trabalhando num outro sistema, em que esses controles não existiam, muda de figura. Isso pode representar, assim, uma curva, uma dificuldade de aprendizado. O senhor considera, então, que deveria ter tido mais tempo de treinamento? Eu acredito que não. Em treinamento de sistemas de informática,
Isso nós passamos já em outras oportunidades. Infelizmente, eu digo isso de forma muito sincera, muitos treinamentos com muita antecedência não são eficazes, porque o que ensina é a prática diária. É preciso reforçar. É tipo uma língua estrangeira, quando a gente aprende, não adianta ter uma aula teórica e não praticar aquilo. Então, de nada adiantaria a Comur fazer treinamentos 2 meses antes com os motoristas, porque se eles não colocassem isso em prática no dia a dia, esse conhecimento não ficaria reforçado. Então, infelizmente, o método não foi equivocado de fazer um treinamento, porque foi feito o treinamento com todos os motoristas, explicando exatamente qual o procedimento para operar os validadores, e, a partir daí, é o acompanhamento de dia a dia. Então, houve essa dificuldade. É a única causa? Claro que não, mas é uma dificuldade. Outra dificuldade, ainda nós temos um elevado índice de pessoas que pagam em dinheiro. E esse relatório, ao que tudo indica, eu não sabia que foi solicitado, mas sem problema, vai ser fornecido. Ele vai indicar o quê? Que mais do que 40% do que a empresa hoje arrecada corresponde a pagamento em dinheiro no ônibus. Isso é inaceitável num sistema moderno de transporte. Imagine-se o tempo que não se perde até 40% dos passageiros fazer o pagamento em dinheiro e receber troco. Então, mas é o único problema? Óbvio que não, é multifatorial. Houve problema de entendimento com os motoristas, e não vou entrar nesse mérito, não participei disso, mas efetivamente existiu no primeiro dia de operação, isso travou também. Houve a questão das enchentes, que é justamente quando o serviço, ao que tudo indica, ele ia começar a ter uma prática efetiva. Poxa, não só das enchentes no sentido de desculpa vazia, mas são motoristas que moravam em áreas alagadas, são eletricistas que moravam em áreas alagadas e são mecânicos que moravam em áreas alagadas também. Então, a Comur teve baixas espantosas no seu quadro de funcionários por ocasião das enchentes. Então, eu não sei qual foi a baixa da Visac, mas uma coisa eu posso afirmar com certeza, eles tiveram baixas também. Essa parte aqui nós já passamos, tá? Assim, a baixa da Visac é bem baixa, né? Sendo... sim, é mínima. Eu estou tentando prestar informações. Nós já temos um número, né? Entendemos das dificuldades tecnológicas que todos têm. Nós somos um dos países ainda, né, que a tecnologia vai demorar um tempo, dado aos atrasos, né, do acesso, da inclusão tecnológica das pessoas, de todos, né? Nem todos têm a mesma facilidade como o senhor teria para usar um aplicativo, né? Com certeza. O senhor é um jovem ainda. Mas tem que considerar quando ir desenvolver aplicativos, desenvolver formas, né, de pagamento, tipo estacionamento, tipo a passagem de que há. Sim, tem que sempre contar nas políticas públicas que há uma defasagem, né? E sempre há que considerar nas políticas de recursos humanos também isso. E isso passou longe, no meu ver, da questão desse episódio, né? Porque para nós e talvez para o senhor que tenha mais conhecimento tecnológico, seja mais fácil. Mas não é para todos. Eu vou te dizer isso. Conhecimento, infelizmente, nesse país não são para todos. Não, vereador, por isso que eu citei essa dificuldade inicial, justamente por fazer esse exercício de empatia e saber que as pessoas têm, sim, dificuldade no uso de tecnologia, né? Então, mas é uma das dificuldades encontradas. Então, assim, aí nós, né, os gestores públicos têm que ter essa sensibilidade, né? Assim, tem que considerar sempre isso. Não dá para dizer, bom, hoje eu vou inventar um aplicativo e vou sair, né? Então, as pessoas manuseiam dinheiro, sim. E aí que também, né, quando tiraram os cobradores, quando atribuíram mais tarefas aos motoristas, que isso também
Bom, agora tudo é tecnológico, vamos lá. Né? Vamos agora... Entendi né, o seu ponto. Aumentar as tarefas do motorista, porque ele pode cobrar, ele pode dirigir o ônibus, ele pode, né, ajudar a pessoa com deficiência física, ele pode monitorar crianças, ele pode monitorar idosos, ele é um super motorista. Né? Então, tudo pode. E aí se implanta um sistema, né, não considera também questão estrutural desses motoristas. E aí, claro, tem reações que... E aí, quando diz, mas eles reagiram. Houve, no primeiro dia, houve uma movimentação. Né? As pessoas também têm sentimentos, eles têm orgulho, os motoristas também têm isso. Né? Essa é uma categoria de trabalhadores. E eles merecem respeito. Não, com certeza. Merecem respeito, principalmente a seus direitos trabalhistas. Não, vereador, por isso que eu deixei a ressalva de que... Então, esta já é, o seu conhecimento, a segunda CPI no transporte público no longo da história. Né? Então, quando não se tinha aplicativos, não se tinha tantas reclamações como se teve em 2 meses. Quando não se tinha esse monitoramento eletrônico todo. Eu não sou um cara antitecnológico, né? Mas assim, eu gosto também de dizer da conjuntura, de tempos. Né? O transporte coletivo sempre foi um problema na cidade. Isso não é de agora. O que se agora se vendeu uma ideia que tudo seria melhor. E o tudo que seria melhor não foi melhor. E não está sendo melhor. Então, essa é a realidade. Então, acho importante as suas considerações, mas também acho que nós não temos respostas objetivas aqui com relação a quem ficou com os recursos dos Vale Transporte. Não, eu não tenho como dar essa resposta de forma então, objetiva. acho que essa é uma investigação que nós vamos ter que aprofundar nessa CPI. Obrigado, presidente.